Nessa aula aqui, eu vou trazer para você alguns diferentes tipos de taxas de juros que é muito importante para você que quer trabalhar com mais investimento, entender se o financiamento está sendo compatível com aquilo que você procura, se o investimento ele vai ser lucrativo naquilo que você precisa, tá? Quando a gente fala de taxa de juros, elas podem, e muitas das vezes vão estar representadas em diferentes unidades de tempo. Eu posso ter taxa de juros anuais, eu posso ter taxa de juros mensais, eu posso ter taxa de juros trimestrais, diárias e por aí vai. Depende muito daquele pacote, do serviço, dos juros, do financiamento, do empréstimo, daquilo que eu estou fazendo. É claro que quando a gente pensa na taxa de juros, né, a gente precisa entender como que elas vão se trabalhar para eu sempre atualizar aquilo que é mais benéfico para mim. Você como investidor, imagina só, você está pegando dinheiro. Então, se você está pegando dinheiro, por exemplo, vou colocar aqui, está entrando dinheiro no caixa, você sempre vai querer uma taxa de juros menor. Né? A gente precisa ter uma taxa de juros menor. Agora, quando eu estou emprestando dinheiro, eu posso querer ter uma taxa de juros maior, eu posso querer ter uma maior taxa, né? Então, é lógico, você vai querer ganhar mais dinheiro e tudo mais. Então, isso vai trazer muita utilidade para a gente entender esses tipos de taxa de juros. Em muitos casos, quando a gente faz um empréstimo, quando pega valor, vem muito aquela visão assim, ó, taxa efetiva de juros, tá? Isso provavelmente você já viu, ou cartão de crédito, ou algum pacote de algum serviço que você foi comprar, né? Ou alguma prestação em alguma loja, você viu isso aqui, taxa efetiva de juros. E o que é a taxa efetiva de juros? A taxa efetiva é uma taxa de juros que ela pode ser utilizada diretamente no cálculo de juros simples ou juros compostos, bastando observar se o período está representado na mesma unidade de tempo da taxa de juros. Por exemplo, eu posso ter taxa de juros onde eu vou ter 20% ao ano, exemplo, então eu estou trabalhando com ela ao ano, eu posso ter 12% ao semestre, eu posso ter 5% ao mês, né, um exemplo. Eu tenho aqui exemplos de taxas diferentes. Perceba que ela é efetiva, eu estou trazendo ela à efetividade. Então, se o meu período, né, se eu digo assim, olha, o período ele é de 5 anos, eu posso utilizar 20% ao ano durante 5 anos. Se eu estou trabalhando no semestral, é 12% ao semestre, eu vou pegar esses 5 anos e dividir por 6 meses. Então, eu vou dividir, vai ter 12 anos e meio. Por quê? Porque o preço vai ter alguns semestres ali. Por quê? Porque eu preciso ter sempre o período de encontro, ele precisa ser equivalente com a minha efetividade da taxa de juros. Então, se eu pego 5 anos, por exemplo, e aí eu vou multiplicar 5 vezes, por exemplo, 12, né, que é a quantidade de meses do ano, eu divido ali por 6. Então, eu tenho o quê? 10 semestres. Então, se é 12% ao semestre, ou seja, eu vou ter aí esses juros correndo 10 vezes. Então, eu vou ter 10 cálculos de juros, 10 atualizações de juros, devido à minha taxa de juros efetiva, tá? Então, a gente vai ter isso aí. Outra taxa que a gente vai ter, que muito se fala também, é a taxa nominal. Taxa nominal de juros. Então, quando você faz um empréstimo, quando você compra alguma coisa, isso vai acontecer. Isso pode ter aí taxas nominais. Que ao contrário da taxa efetiva, ou seja, diferentemente dessa taxa de efetiva aqui, a taxa nominal, ela não pode ser empregada diretamente no cálculo de juros compostos. Por quê? Porque ela vai ser, de fato, ela vai ter uma correlação diferente. Um exemplo disso, né, vamos pegar aqui quais são os tipos de taxas nominais que a gente tem. Por exemplo, eu tenho taxa de 20% ao ano com capitalização, olha só que interessante, com capitalização ao mês, por exemplo. Ao mês. Eu tenho aqui, por exemplo, 12% ao semestre com capitalização mensal, por exemplo. E aí eu tenho, por exemplo, 5%. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro,
Você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Ao mês, com capitalização dia, né? Então a gente tem isso aqui. O que muda, né? Pode ver que ela já vem explicando o quanto tem que ser dividido. Então vamos pegar um exemplo. Se a gente tem aqui R$1.000, né? Eu vou pegar um exemplo aqui. Eu tenho R$1.000 e eu aplico ele a 20% ao ano de capitalização mensal, o que eu vou ter que fazer? Então eu tenho R$1.000 aqui e eu vou aplicar nessa lógica aqui. Eu vou aplicar aqui nessa taxa de juros nominal. Então o que eu vou ter que fazer primeiro? Eu vou ter que pegar os 20% ao ano, então eu vou ter que pegar 20% e dividir por 12. Eu vou dividir por 12. Aí eu vou ter o quê? A minha taxa efetiva. Então, a minha taxa efetiva, no caso aqui da taxa nominal, então eu vou fazer o seguinte, ó, taxa efetiva vai ser igual a taxa nominal dividido pelo período. Porque, por exemplo, se eu pego aqui de 5% ao dia, eu vou pegar 5 dividido por 30. Aí eu vou ter minha taxa efetiva dia. Então eu vou pegar isso. Por quê? Porque é a forma como eu vou capitalizar. Ela se capitaliza ao mês. Se eu capitalizo ao dia, se eu capitalizo ao trimestre, ao bimestre, não importa a forma de capitalização. Ela está diferente. Então a gente tem essa taxa de nominal. Eu vou nomear ela para poder trazer isso aí para a taxa efetiva e dessa forma eu consigo ter bons resultados. Aí tu me pergunta assim, mas por que não se coloca a taxa efetiva direto, né? Já se coloca logo ela ao mês e tudo mais? Porque muitos bancos, muitos pacotes de serviços, o que eles querem fazer? Eles querem ter maior segurança, né? Eles querem ter uma maior segurança. E se eu coloco, por exemplo, que é 5% ao mês, um exemplo, e aí de repente cai muito ou né, ele sobe muito também a taxa de juros, eu acabo que eu perco dinheiro. Quando eu se estabeleço um limite, ou por exemplo, eu falo, no ano eu vou te pagar 20% com capitalização mensal. Se por acaso esse investimento ele ultrapassar esses tetos, eu vou te pagar os 20% ao ano. Né? Ou se por acaso pagar menos, eu estou te garantindo 20%. Então, para ficar bom, tanto para investidores quanto para credores, tanto para quem investe quanto para quem pega dinheiro, essa taxa nominal de juros ela se transforma numa atratividade mais vendável. Eu consigo vender muito melhor. E até é obrigatório pelo Banco Central eu colocar a taxa nominal de juros, que é realmente o quanto de fato vai remunerar o meu investimento. Então, se eu estou investindo no banco, eu estou investindo em ações, ou eu estou pegando dinheiro do banco, ele precisa me trazer de fato essa taxa nominal aí para eu pegar e ter de fato todo esse contexto. Dentro da taxa nominal de juros também é comum se colocar a inflação, né, a correção da inflação. Além da taxa real que eu tenho, eu posso colocar também a inflação dentro, porque assim eu consigo ter bons resultados. E aí no final eu consigo produzir o mesmo efeito, que é a rentabilidade, que é a rentabilizar a fórmula, rentabilizar o caixa, rentabilizar o investimento, tá? Então, isso pode acontecer, beleza? Então, entendendo tanto a taxa nominal de juros quanto a taxa efetiva de juros, você vai conseguir tomar melhores decisões na hora de analisar um contrato de investimento, seja investir em ações, ou seja, pegando algum empréstimo para que você possa entender. Mas, de fato, não é somente isso. Você tem que tomar muito cuidado também com o IOF, por exemplo, que é um imposto sobre operações financeiras, para que no final vai se somar a taxa nominal de juros, né, soma-se com o IOF, e aí se transforma no CET, que é o custo efetivo total do financiamento, do empréstimo, naquilo que está fazendo, combinado? Então eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado dessa aula, de ter conhecido aí
as taxas de juros, que é muito utilizada, muito comum utilizar em contratos bancários de investimento, de financiamentos. Espero te ver também numa próxima aula. Fique comigo. E como eu sempre gosto de dizer, por enquanto, vamos que vamos. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!